Olá, irmãos, graça e paz. Eu quero falar para você um pouquinho sobre campeões são finalizadores. E quando falamos de campeões, é claro que nos reportamos à vitória. O apóstolo Paulo nos fala em 1 Coríntios 15:57, ele diz assim: Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Ah, meu Deus, né? Ele nos dá a vitória através do seu Filho Jesus. Ele já nos deu a vitória. Nós temos vitória em Cristo Jesus. E finalizar, queridos, não significa vencer sempre, mas significa encerrar. Por isso diz finalizar. E às vezes a gente vence, às vezes não vence, né? Mas o que importa é que o inimigo sempre perde, ele é o perdedor e nós estamos do lado do vencedor. E nós precisamos definir o lugar que nós queremos ficar. Se nós queremos ficar na vitória ou na derrota. Se nós queremos ficar na bênção ou na maldição. Se nós queremos ficar no medo ou na ousadia. Se queremos ficar na incredulidade ou na fé. Ou se nós queremos ficar no pecado ou na vitória sobre o pecado. Lindo isso. Ou nós queremos ficar na mentira ou queremos ficar na verdade. E lembrando você que a verdade, né, nós estamos aliados a ela. Jesus é a nossa verdade. Ele é a verdade. Ele disse: Eu sou a verdade. Então, nós estamos do lado sempre da verdade. E a verdade é Cristo, né? Você precisa definir também o lugar que Satanás ele vai ficar na sua vida, sabe? Isso é importante. Ou ele vai ficar no controle das tuas escolhas, dos teus pensamentos, dos seus sentimentos, ou ele vai ficar debaixo dos teus pés. Você que escolhe. E campeões, eles nunca desistem. Essa é uma das características dos campeões. Eles perseveram, eles insistem, eles persistem, eles vão além dos seus próprios limites. Mas eles nunca desistem. Campeões são finalizadores. E você é um campeão, então você precisa finalizar. Você não pode começar e desistir no meio do caminho. Você não pode começar e não terminar. Você tem que prosseguir até terminar aquilo que você se propõe. Lembra Jesus ali no jardim do Getsêmani, né? Suor, sangue, debaixo de uma pressão imensa, de uma batalha espiritual que a gente nunca vai conseguir entender. Mas ali estava Jesus, né, dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, o cálice da dor, o cálice da cruz, o cálice da ira de Deus sobre ele. Ele disse: se possível, afasta, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Ou seja, Jesus estava dizendo: eu vou até o fim, eu não vou parar. Porque ele é um campeão, ele é um vencedor e ele foi até o fim, né? E mesmo que as nossas forças muitas vezes nos faltem. Eu lembro de Walt Disney. Walt Disney ele foi rejeitado 302 vezes antes de conseguir um financiamento para a Disneylândia. Olha que coisa impressionante, né? E a gente nem sabe disso. E hoje o que é a Disneylândia, né? O inimigo ele usa de mentiras para fazer com que os problemas durante a nossa vida pareçam maiores que as soluções que carregamos. É isso aí. E as marcas de um campeão? Quais são as marcas de um campeão? Ele tem discernimento de propósito. Estou lembrando agora de Daniel, um campeão, né? Poxa vida, me impressiona muito quando procuram em Daniel alguma coisa para o acusar e procuram também no seu Deus, e claro que nunca iam achar, mas Daniel como homem, eles poderiam ter achado um comportamento, um defeito de caráter, né? Mas não acharam nada em Daniel, porque ele era um campeão, né? Mas ele tinha também discernimento de propósito, ele sabia o porquê que ele estava onde ele estava. E olha só que ele estava na Babilônia como um escravo, mas ele sabia do propósito de Deus relacionado à sua vida. Ele tinha revelação do Senhor sobre ele, tinha visão espiritual, discernimento das coisas que estavam acontecendo em volta dele. Ele tinha também algo essencial e principal na vida dele, a intimidade. Lembra que o anjo chega para Daniel e fala: homem muito amado. Poxa vida, hein? Eu lembro também lá no batismo de Jesus,
quando ouve-se uma voz dizendo: esse é o meu filho amado em quem me alegro. Olha só, e você é filho amado de Deus, você é filha amado do Senhor em quem Ele se alegra. Ele se alegra na sua vida, sabia? É verdade, ele ama você. A gente, como pai e mãe, a gente fica muito feliz, alegre quando nossos filhos conquistam, vencem alguma etapa da vida deles. E Jesus é assim, Deus é assim conosco. Nós somos filhos amados do Pai. E Ele se alegra quando nós finalizamos uma etapa da nossa vida, quando nós vencemos os processos e conseguimos finalizar. Isso é tremendo da parte de Deus, né? E Daniel, ele tinha uma vida também transparente, como eu já falei anteriormente, não acharam nada de que o acusar. Campeão, ele vence limites, ele rompe limites. Campeão, ele, como eu já falei, ele vai além de si mesmo, né? Lembra de Daniel ali na cova dos leões, debaixo de uma grande perseguição, né? Mas ele está ali rompendo seus limites humanos, né? Se entrega ali de uma forma, né, sem se autodefender, porque ele sabia o Deus em quem ele cria, né? E nós sabemos o Deus em que nós cremos. Nós não precisamos ficar nos justificando o tempo todo, você não precisa ficar o tempo todo se defendendo, você não precisa ficar na autodefesa o tempo todo e às vezes até se sentindo vítima. Você não precisa disso, sabe? Porque você tem que saber o Deus em quem você tem crido. E esse Deus em quem você tem crido é forte o suficiente e poderoso para defender você, tá? Então receba isso. Gideão, havia nele um complexo muito grande de inferioridade, né? Gideão diz: eu sou o menor na casa dos meus pais, eu sou o menor, minha família é a tribo menor que tem, como assim eu ser chamado como libertador? Mas ele rompeu os seus limites, os limites internos. Quantos limites a gente mesmo se impõe aqui interno, dentro de nós, né? Limites que a gente acredita neles. A gente chama isso de crenças limitantes, né? São mentiras que se tornam verdades na nossa vida porque nós acreditamos nelas. E nós começamos a viver em função delas. E Gideão acreditava que ele era o menor, que ele não ia conseguir, mas ele venceu, ele rompeu e ele finalizou o que Deus entregou para ele, que foi a libertação do povo dele naquele tempo, né? Moisés também, com a sua desculpa: eu sou pesado de lábios, né? Eu não quero ir, manda outro, mas ele venceu seus limites e ele se tornou Moisés, né? Que não precisa mais falar nada sobre ele, só o nome já diz tudo, né? Jeremias, ele se achava muito jovem, ele diz: eu sou muito jovem, eu sou uma criança, como assim ser um profeta? O limite dele, mas ele rompeu esse limite e ele cumpriu o chamado profético de Deus sobre a vida dele. Olha, você nasceu para vencer, você precisa romper os seus limites, você precisa finalizar e se tornar esse campeão que Deus espera que você seja. Você é um campeão vencedor. Deus te abençoe.